sinto privilegiada. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou o seguinte: no dia do meu aniversário eu me sinto especial. Eu posso não ter um bolo, eu posso ninguém dar parabéns, mas eu me sinto diferente aquele dia. Eu não sei porquê. É assim que eu estou me sentindo hoje. Pelo privilégio, irmãos, de estar aqui e ministrar a palavra nesse dia. Para mim é um privilégio, né? Estou fazendo as honras de ministrar a palavra do Senhor no dia que a nossa igreja faz 25 anos. E glórias, e glórias, e glórias a Deus por isso. Você pode adorar o Senhor comigo? A igreja está fazendo aniversário e nós recebemos o presente, né? Coisa linda, né, irmãos? Eu fui muito ministrada aqui, irmãos. Eu fui muito curada. Eu recebi muita libertação. Pode que muitos não deem valor, mas eu sei o que Deus trabalhou na minha vida. Como eu estava quando eu cheguei nesse lugar. O que Ele trabalhou na minha vida, o que Ele ministrou. Isso aqui é um presente de Deus para a minha vida. E eu sei que é para a vida de muitos que já chegaram e já foram. Deus curou muita gente nesse lugar. E eu creio que ainda vai curar. Porque Ele está aqui, porque Ele quer continuar curando, porque Ele ama o povo dEle quando se reúne. É muito bom estar nesse lugar, é muito bom festejar esses 25 anos, irmãos. É um privilégio. Eu louvo ao Senhor e eu estou entendendo só agora o porquê da palavra que o Senhor me deu nesse dia. Agora eu entendi, né? Dizia: Senhor, parece que a palavra não tem... A gente não tem muito o que falar dela, mas olhando agora, né, sabendo agora do aniversário da igreja, eu sei o porquê que o Senhor me deu essa palavra. Isso é muito lindo, irmãos. Falando em palavra, eu ainda estou com um gostinho da palavra do domingo, né, que ministrou ao nosso coração sobre ser servo, né, e não ser voluntário na casa do Senhor. E eu me questionei muito: Senhor, será que eu tenho sido serva ou que eu tenho sido uma voluntária só? Eu acho que às vezes tenho sido, mas eu disse para o Senhor: eu não quero mais ser voluntária, eu quero ser servo. Porque às vezes a gente faz as coisas meio que na pressão, né? O pastor tem que correr um pouquinho atrás de mim, porque eu meio que fujo dele. Mas eu tenho tentado, irmãos, ao longo dessa caminhada aqui, nesse ministério, fazer o que vem na minha mão. Tenho tentado, porque eu sei da importância disso. Mas talvez nunca a palavra chegou tanto para mim, me falando que é o servo, é escravo, né? Que faz a coisa porque é servo, porque tem um Senhor. E não faz por obrigação, não faz porque quer se aparecer, não faz porque acha que é melhor. Não, ele faz porque ele ama o seu Senhor. Ele é escravo e ele não tem nada. Tudo que ele tem é do seu Senhor. Eu fui muito ministrada, irmãos. E não é porque era um pastor de fora, é isso que eu quero dizer para vocês. Não é porque o pastor era um pastor de fora, uma palavra poderosa, um homem que a gente via que era um homem de Deus. Não. Porque a palavra que o presbítero Éder pregou na semana passada também ministrou muito ao meu coração. Eu passei a semana com aquela palavra no meu coração, e quando vinha qualquer coisa eu dizia: não, eu não posso dormir quando vem a guerra. Se eu dormir quando vem a guerra, o inimigo vai entrar, não é verdade? Irmãos, aquela palavra ministrou. Então, eu não estou sendo hipócrita, irmãos. E glória a Deus. E eu também não quero ser hipócrita, que eu me lembro de toda a palavra que é pregada nesse lugar, porque eu não lembro. Não é verdade? Lá um dia ou outro, né? A palavra me sustenta, mas quando chega amanhã eu já esqueço. Mas ela me sustentou para mim continuar caminhando até o próximo culto. E pode eu não me lembrar no dia que o pastor perguntou: aquele dia eu preguei isso, quem é que se lembra? Eu posso não me lembrar no dia, mas eu sei que o dia que eu precisar daquela palavra, ela vai estar no meu coração, o Espírito Santo vai me fazer lembrar. Está aí, irmãos, aí a importância de vir na igreja. Você pode eu posso ministrar hoje a palavra do teu coração e você não lembrar mais. Mas vai chegar um momento que o Espírito Santo vai te fazer lembrar da palavra. E ela vai servir para aquele momento, para aquela hora. Amém? Glória a Deus. É muito bom servir o Senhor.
Sou muito feliz. Estou me sentindo especial hoje. Porque estamos de aniversário. Não é verdade? Coisa linda, né, irmãos? Na verdade, quem está somos nós, irmãos. É você que está de aniversário hoje. Entendeu? É isso que eu quero te dizer. Não são essas 4 paredes. É o Ricardo que está aí, ó. Desde o comecinho. Eu acho que é um dos únicos, né? Fora o pastor Francisco, a irmã, assim, que desde o início, desde o primeiro dia, né? O pastor também está, mas teve, né? O pastor Ricardo está desde o primeiro dia, irmãos. Eu faz 23, mas o pastor Ricardo está desde o primeiro dia. E até aqui, o Senhor tinha um propósito, né, para a vida dele. O Senhor tinha um propósito. Ele não entendia. Ele foi como voluntário tocar violão, não foi? Ele foi como voluntário tocar violão, porque não tinha ninguém para fazer. Aí ele foi. Mas Deus sabia o que ele tinha lá na frente para o pastor Ricardo, né? Que coisa linda, né, irmãos? Olha o trabalhar de Deus. Vocês estão entendendo como é que é o trabalhar de Deus? A gente é tão pequeno, né? Abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. A gente é tão pequeno diante de um Deus tão grande. Meu Deus, como Deus é grande. Como Ele é poderoso, como Ele é bom. Como Ele é fiel. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Nós vamos ler somente o verso 31. Tentar seguir o meu esboço, mas eu gostaria que o Espírito Santo pegasse a rédea. Eu disse para ele em casa: Espírito Santo, eu vou tentar, mas se tu quiser pegar, me dar o fio da tua meada para mim seguir, eu prefiro, né, irmãos? A gente tenta ser o melhor que pode fazer para Deus. E a palavra é muito santa, né? Tem que sair da nossa boca. Imagina a nossa boca aqui. Tantas vezes a gente fala tanta besteira, né, irmãos? Glória a Deus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O tema que Deus deu para mim, até os irmãos me perguntaram, eu pensei, deixa quieto, eu também nunca fui botar tema eu boto agora porque eles pedem para botar aqui, mas assim, não é importante. Mas aí eu disse: Espírito Santo, que tema que eu poderia botar? E fui orar, ele disse, ó, quando Deus se move. Amém. Quando Deus se move. Irmãos, pelo aniversário da igreja eu entendi que essa palavra, né, nós vamos falar da igreja de Atos, da primeira igreja, né? Que eu acho que foi o modelo que Cristo idealizou, que Ele queria que a igreja dele fosse. É claro que Ele sabia que isso não ia acontecer, né? Deus sabe todas as coisas, sabia cá na frente como é que a igreja ia estar. Mas Ele idealizou aquela igreja, né? Aquele povo que começou, aquele povo do início. E essa igreja, irmãos, ela nasce sobre uma promessa de que eles receberiam poder se ficassem em Jerusalém. E essa promessa, eu entendo que ainda se estende até hoje, né? Que fica lá em Atos, no capítulo 1, que diz assim, ó. E o verso 4 diz assim, ó. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Jesus fez uma promessa, e foi Jesus que fez essa promessa, né? E ele encontrou homens dispostos a obedecer, né? Era uma promessa de poder que eles receberiam. E sabe, irmãos, que essa promessa hoje ainda é para essa igreja. Ela não caducou.
A Bíblia é atual. A gente sabe que tem gente que tem ministério que não prega mais o batismo com o Espírito Santo, né? E a igreja, realmente, a igreja deles caminha com Jesus para a salvação, mas nunca vão experimentar o batismo com o Espírito Santo. Nunca. Porque eles não aceitam. E as coisas de Deus, elas têm que ser aceitada por fé e nunca por vista, né? Ou a nossa razão, querer que a nossa razão entenda tudo e explique tudo. As coisas de Deus não são explicadas, irmãos. São loucura. E esses homens, eles decidiram que eles iam obedecer esse mandamento de Jesus. E ficaram, e esperaram, que é coisa difícil hoje em dia, né? Permanecer e esperar. A igreja hoje, dentro da igreja, hoje a gente vê essa dificuldade. A pessoa vem doente, vem com problema, vê que não resolve, vai embora. Ela sente assim que não deu certo e eu vou tentar outra coisa. Como se a igreja fosse algo mágico que vinha aqui, a vida fosse toda resolvida, que não é verdade. Nós viemos para cá assim, como eu cheguei aqui muito mal. Eu e a Priscila chegamos num sábado à noite, né, Pri? Chorando as duas, o pastor Ricardo lá tocando, acho que era a última música que nós chegamos, chorando muito, porque a vida estava muito, muito difícil. Mas o Senhor já tinha me preparado 3 anos e meio dentro de casa, sem poder ir numa igreja, para poder, quando eu chegasse ali, eu entender que eu tinha que permanecer, que eu não podia voltar atrás. Porque eu conhecia uma religião e eu só conhecia uma religião, né? Eu conhecia uma denominação, uma placa de igreja muito abençoada, mas era aquilo que eu conhecia, irmãos. Jesus, de fato, eu não conhecia. Que infelizmente, hoje, no dia de hoje, muita gente chega na igreja e não dá tempo deles ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Claro que quando eu cheguei na igreja, eu já conhecia Jesus. Aqueles 3 anos e meio dentro de casa foi um trabalhar de Deus para desconstruir. Eu estava falando com o pastor Marcos, nós estávamos conversando. Deus desconstruiu aquilo tudo que eu tinha, aquela religiosidade, e continua ainda, tá, irmãos? Que é uma coisa bem difícil. Desconstruiu aquilo tudo e me trouxe para a igreja, uma igreja diferente da que eu me criei, totalmente diferente, mas até aqui me ajudou o Senhor. É por isso que eu digo, aqui eu fui curada, aqui eu fui sarada. Pelo tempo, né, que eu permaneci, vinha chorando para a igreja todas as vezes, até o dia que a Priscila foi usada, porque eu nunca vi Deus usar tanto ela para falar comigo. É uma coisa incrível, mas é. Que eu vinha na estrada pedalando a minha bicicleta e reclamando da vida. Ó céus, ó como eu sofro, ó Senhor. Então foi tão claro, quando Deus fala, a gente não esquece, né, irmãos? A gente geralmente esquece muita coisa, mas quando Deus fala é difícil esquecer, tá? Pode acreditar nisso. Ô mãe, tu estás vindo para a igreja, mãe, estás aí. Me deu um sacudidão, irmãos. E pronto. Continuei firme. Ainda chorando, ainda mais tentando reclamar menos e crendo que eu precisava seguir em frente. Eu precisava. Era assim, essencial, não tinha outra alternativa. Deus não me deixou outra alternativa. Voltar para o mundo não era mais alternativa para a minha vida. Viver aquela vida que eu vivia sem Jesus. Cantamos tanto, né, Ricardo? Não dá, sem Jesus não dá. Eu amava cantar isso, porque quando a gente vem para Cristo, a gente se apaixona, né? Ui, que sem Jesus não dava mais para viver. Minha vontade era gritar para os 4 cantos do mundo. E eu era gritona mesmo. Agora já diminui bastante o volume. Eu sempre fui da turma do reteté. Minha vontade era gritar. Sem Jesus não dá. Não dá mais. Fazer o que sem Ele nesse mundo? Viver como sem Jesus nesse mundo, irmãos? De que maneira? Sabe, é uma pena. Eu tenho muita pena. Eu sofro. Quando eu posso, eu vou atrás. Quando eu posso, eu converso. Quando eu me lembro, eu oro. Pelos nossos irmãos que tiveram aqui. E voltaram atrás. Encontram ainda no mundo alguma coisa boa.
carne tem muita coisa boa para a carne, a gente sabe que tem. Mas quando a gente vive uma vida no Espírito, já não dá mais. O mundo não dá mais para suportar o pecado, né? Tudo que está acontecendo é muita coisa. O tempo está muito difícil, né? Nós estamos vivendo, irmãos, uma época difícil. Infelizmente, o mundo engana, né? As coisas do mundo engana as pessoas mais novas. A gente já está com uma idade mais avançada, a cabeça já é outra também, muda. Mas o mundo, ele oferece para a juventude muita coisa boa para a carne. Infelizmente. E são tão poucos, né, os que permanecem. Eu sou uma pessoa muito arrependida, pode-se dizer, não sei porquê. Jesus, aprove o Senhor me chamar para conhecer Ele aos 32 anos. Mas eu perdi a minha juventude fora. E hoje, quando eu olho para uma pessoa da minha idade, que eu vejo que essa pessoa, ela tem um conhecimento, ela gastou a juventude, a mente dela, quando está nova, está boa, tudo capta, tudo aprende com facilidade. A gente hoje tem mais dificuldade, vai envelhecendo, vai ficando mais difícil. Mas a juventude tem capacidade para absorver as coisas, então aprende. Eu conheço pessoas da minha idade que hoje são grandes pregadores do Evangelho, mas aproveitaram a juventude deles na igreja do Senhor. Eles permaneceram e tiveram encontro com Jesus bem cedo. Eu acredito que isso tudo é plano de Deus, né? É plano, eu acredito que é um plano que Deus tinha para a minha vida, porque talvez não podia ser diferente, né? Se eu tivesse me casado na igreja, continuado na igreja, talvez eu conhecia uma religião hoje, né? Talvez eu era uma religiosa hoje. Eu não era uma serva. Não era uma pessoa que realmente tivesse tido um encontro com o Senhor. Então Deus aplanou todas as coisas e me levou, me deixou eu ir até o certo, na verdade, né? Com 32 anos Ele me pegou. Não fui eu que aceitei Ele me aceitou e me resgatou, porque Ele trabalhou pela minha vida. Não fui eu que corri atrás de Jesus, não. Desde o começo, Ele trabalhou pela minha vida, irmão. Sabe o que é isso? Entra aquilo que Ele morreu por nós. Foi Ele que fez tudo. Tem a ver com Ele, que a Priscila falou hoje comigo. Mãe, os nossos esforços não compram Deus, né? Ele te ama. Priscila falando para mim, Ele te ama independente se tu orar 5, 10 ou 20 horas por dia. O amor dele é o mesmo. Não é o teu esforço que vai fazer com que tu... Isso é amor. É amor, né, irmão? É amor. Você pode, assim, entender esse amor. Eu não consigo descer nesse mundo, vir para cá e morrer pela minha vida. Eu não entendo isso, eu não consigo entender. Às vezes eu tento, digo, Deus, por quê? Como é que o Senhor fez isso? Que amor é esse, Senhor? Morrer por uma pessoa que não deu o mínimo valor, uma pessoa que não te amou, não te quis, desprezou a palavra quando tinha abundância. Sabe, que amor, Senhor, é esse? Essa igreja é chamada, irmãos, para amar desse jeito. Somos todos chamados para amar e viver esse amor que Ele tem para derramar no coração de cada um. E a gente sair para fora e ser igreja lá fora. Amar a Deus, amar ao nosso próximo. Ser igreja do Senhor em todo lugar que nós estiver, sem medo, sem vergonha de ser. Que tantas vezes, né, irmãos? A vergonha, o medo, a timidez nos impede de falar para uma pessoa que está precisando. Às vezes a gente deixa passar, eu já deixei passar a oportunidade, e depois olhar para trás, eu tinha que ter falado, sabe? Mas aí vem aquele, não, é eu, mas não é
Cristo em mim que vai fazer Ele. Dá para entender que não é você, não é tu. Tu só tem que abrir a boca. Só tem que te mostrar como um cristão, um pequeno Cristo. Porque quem vai fazer é o Espírito Santo, não é nenhum de nós, irmãos. Quando a gente vê com esse olhar, a gente passa a dizer não para o Senhor. A gente diz não, Senhor, porque eu não posso. E não é verdade, irmãos. Tudo tem a ver com Ele. Ele já fez tudo. Tudo que nós precisamos está nele. Tudo que você precisa está nele. É nós abrir a nossa mente, o nosso entendimento, sabe? Nós precisamos entender as coisas, abrir a mente para compreender a palavra. Glória a Deus. Você crê ainda nessa promessa que foi feita lá em Atos? O apóstolo Pedro, lá no capítulo 1, verso 39, ele foi questionado: o que é que nós vamos fazer então? Quando Pedro se levantou, pregou para aquela multidão de gente, eles ficaram apavorados. O que nós vamos fazer? Essa promessa diz respeito a vós, vossos filhos, todos quanto estão longe, e a tantos quantos o Senhor os chamar. Se eu não me engano, é o 39. 2:39. É a promessa de que a igreja do Senhor seria uma igreja poderosa. Você crê nessa promessa ainda? E aí eu pergunto para nós, primeiro para mim, o que é que eu tenho feito para que essa promessa se cumpra? Para que essa promessa realmente seja visível dentro dessa igreja. É possível que essa promessa de uma igreja de poder, cheia de poder, se cumpra num punhado de gente tão pequena? Pouca gente. É possível? Você acredita que é possível? Foram 120, né, irmãos? A igreja começou com 120 pessoas. Essas 120 pessoas, elas tiveram a atitude. Quando elas receberam a promessa, elas tiveram uma atitude diante de Deus. Elas não arredaram o pé até que a promessa se cumprisse. Dá para entender? Quando eu descobri que Atos dos Apóstolos era isso, eu achei muito engraçado. Levei muitos anos. Atos dos Apóstolos para mim era um livro, é Atos dos Apóstolos. Mas que significa as atitudes que os apóstolos tomaram depois que eles tiveram essa promessa. É isso que isso significa. O que eles fizeram com o que eles ouviram? Que atitude eles tiveram? Eles ficaram em Jerusalém. Eles não saíram da presença de Deus até receber a promessa. A promessa do batismo com o Espírito Santo, que eles iam se levantar. Eles oravam, certo? Conversavam. Muita gente, irmãos, deve ter olhado para aquela situação. Eu não vou mais. Ou alguns, quem sabe, a Bíblia não diz, mas alguns até foram até por uns dias, mas depois já não conseguiram aguentar, resistir o tempo. Não, isso não vai acontecer nada, quer ver? Jesus ressuscitou em 3 dias, mas até agora não aconteceu nada, vai que não. E voltaram. Como hoje volta. Eu acredito que o ser humano ainda é o mesmo, né? Os sentimentos são o mesmo, não mudou. Muita gente deve ter perdido esse dia, irmãos. E depois estavam lá, na plateia, vamos dizer aquele hino. E os apóstolos recebendo tudo que Jesus tinha prometido para eles. Isso é muito lindo. É lindo perseverar. O Senhor nos chama a perseverar. Perseverança, irmãos. E obediência. Persistência. E pelo ato de obediência da vida desses homens, irmãos, eles começaram, a vida deles começou a mudar, né? Lá no Atos 4:13, diz que eles eram sem letras e indoutos. Não tinha nenhum doutor, nenhum formado. Sem letras, de repente ninguém nem sabia ler, né?
Não sei, mas provavelmente, porque antigamente, né, pastor, só os escribas, né, sabiam ler, era muito pouca gente que sabia. E foram esses homens, irmãos, que passaram, né, a chamar a atenção e foram conhecidos pelo poder de Deus que havia na vida deles. E eles passaram a incomodar. Esse poder foi recebido, irmãos, através do batismo com o Espírito Santo. A partir daquele dia, a vida deles mudou totalmente. Eles passaram a incomodar até, né? Porque eles ficaram ousados. Eles não tinham mais medo, não. Saíram para pregar. Até ali, né? Estavam com medo, sem ânimo, talvez. E eu vejo assim, irmãos, que nós temos pregado pouco sobre o batismo com o Espírito Santo. A igreja, eu acho que tem estado até meia conformada de não ter esse poder. Se está acontecendo isso na tua vida, meu irmão, você ainda não recebeu o batismo, que uma das evidências é o falar em línguas, que é o que diz a palavra. A gente sabe, irmãos, tem denominação que não aceita. São nossos irmãos, acredito que vão morar no céu por não falar em línguas. Não sou eu que vou julgar eles. O Senhor não me mandou julgar. Denominação forte, que prega a palavra, que crê na salvação para Jesus, mas não acredita. Só que o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder para a igreja. Entendeu? Você quer ter poder para falar de Jesus, para convidar teus vizinhos, convidar teus parentes, a tua família para vir na igreja? Começa a buscar o batismo do Espírito Santo. Começa a buscar o falar em línguas, irmãos. Porque o que acontece? A gente às vezes até passa alguns dias que não fala, mas chega um dia, vem aquele renovo na vida da gente, né? Aí vem aquele culto com aquele louvor que o nosso querido irmão ministra ali, ou o irmão Ariel, e o culto pega fogo. Irmãos, é muito bom. Eu não sou do tipo, hoje eu entendo, que isso é um mover do Espírito dentro da igreja, é um mover, né? Mover do Espírito que vem para renovar. Ainda disse para Priscila, o dia que o irmão Éder pregou, foi um reteté, né? Eu amo, irmãos, eu gosto mesmo. Já amo. E a gente é renovado, a gente sai daqui fortalecido. Aquilo dá dá um up na gente, um up espiritual, né? Vai para cima, glória a Deus. Então, busque o batismo com o Espírito Santo. Busque, deseje isso. Deseje ardentemente. É para a tua vida, irmãos. Começa a falar uma língua pouca e depois o Senhor dá dons de línguas, que é um dom também, né? É um dos dons espirituais, a diversidade de língua, e é muito bom. Não é vergonha não, irmãos. Eu tenho pena de quem não experimentou, porque a gente tem testemunho de muitas pessoas, né? Eu já ouvi muitos testemunhos que estavam na igreja tradicional, onde lá não tinham falar em línguas. Deus pega essa pessoa, batiza ela com o Espírito Santo, mesmo ela, muitas vezes até nem entendendo a situação, batiza ela com o Espírito Santo e ela... Então, como é que eu vou ignorar isso? Crianças recebendo o batismo com o Espírito Santo. Crianças, irmãos. A gente não pode ignorar algo que é tão claro na Bíblia. Para mim é claro, o batismo com o Espírito Santo, como um revestimento de poder para a minha vida. Eu quero mais, eu não sei. Estou passando uma fase que até tenho buscado menos do que eu gostaria, mas a gente continua caminhando, né, irmãos? Cada dia, um passo por vez. Glória a Deus. Irmãos, então, começa a se cumprir na vida desses apóstolos, desses homens, o que Jesus falou lá em Mateus 10 e 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Pedro e João foram presos, né? Foram presos, e quando eles saíram da prisão, eles correram para a igreja, irmãos. Eles não correram vamos dizer assim, das pessoas que queriam prender ele, não. Eles foram soltos e foram contar tudo para quem? Foram contar para os irmãos deles na
na igreja. Eles não foram, né? Picar a mula, como diria outra, fugir dali, eu não vou mais pregar coisa. Não, eles foram contar. E lá na igreja deles, irmãos, tinha uma turma que era crescida, era uma turma já amadurecida. A gente entende, irmãos, que na igreja tem os meninos. E os meninos são importantes na igreja. Menino não é pra gente bater toda hora, né, irmãos? Ficar batendo os meninos. As crianças a gente não bate, né? Dá vontade às vezes, mas não dá. A gente não é, criança não foi feita para apanhar. Então, os meninos da igreja, eles vão crescer. A gente só tem que amar. A criança a gente não tem que amar, entender a criança. E como tem menino espiritual na igreja, né? Às vezes tem menino espiritual de anos, irmãos, na igreja, que não consegue crescer. E é uma pena, né? Caminha anos com a igreja e sempre menino. Aí, mas nessa igreja tinha uma turma crescida. E o que eles disseram? Vamos orar, né? Vamos orar porque só oração. E quando eles foram orar, irmãos, a oração deles foi o quê? Concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra. No capítulo 4, verso 29. Enquanto estendes a tua mão para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Ora, irmãos, olha a controvérsia. Por que eles foram orar? Senhor, mata os nossos inimigos? Não. Eles foram orar, Senhor, nos dê mais poder para nós falar mais, sabendo que vinha mais perseguição para cima deles. Olha a oração madura, de crente maduro, de crente espiritual, de crente que sabe para onde está caminhando. Eles não pediram a morte dos inimigos, não pediram que acabasse a perseguição, mas que acontecesse sinais e prodígios, que foi o que, por causa de sinais e prodígios, que eles foram perseguidos, porque um homem de 40 anos foi levantado, né, da porta do templo, quando Pedro e João passaram por lá e nós não temos prata nem ouro, mas nós temos poder de Deus. É isso que a igreja do Senhor precisa ter hoje, né, irmãos? Que Deus comece algo aqui na vida de cada um de nós hoje. Que hoje Deus comece algo na vida de cada um de nós. 4:31 diz: e tendo orado, moveu-se o lugar. Irmãos, a gente sabe que Deus precisa mover no meio da igreja, que somos cada um de nós, muitas coisas, muitas vezes, né? Deus precisa mexer. A gente vai caminhando com o Senhor, mas certas coisas vão ficando na vida da gente. E Deus precisa fazer uma sacudida na igreja de vez em quando e mover as coisas do lugar, tirando coisas que estão ali muito tempo, colocando coisa no lugar que precisa estar, que não está. Na vida da igreja, na nossa vida. A igreja quem é? É cada um de nós. Na nossa vida espiritual. A gente fala muito de um grande avivamento, né? De um avivamento coletivo, né, irmãos? Mas eu penso que esse avivamento ele tem que começar individualmente. Pequenininho. Individualmente. Na vida de cada um de nós. Para depois vir aquele do alto, aquele que vai varrendo tudo, vai pegando a igreja inteira. Quando cada um de nós entender isso, irmãos, cada um de nós vai ir para o nosso quarto e vai buscar, vai ficar descontente com a vida espiritual que tem, vai olhar para si e vai dizer: eu tenho que mudar, tenho que deixar Deus se mover em mim, tirar coisas que não dá mais, não cabe mais na minha vida, isso não pode mais ficar, né? Porque a gente é assim, ó. Quando vem as lutas e as doenças, a tribulação e a angústia, a gente tende a orar mais e orar até que Deus resolve, começa a orar e vai buscar, e pede oração daqui, anda de lá e de cá, corre atrás dos irmãos para orar e vem para a igreja orar porque veio a luta.
Às vezes no casamento, às vezes financeira, às vezes uma doença. Mas, irmãos, quando o esfriamento começa a chegar na nossa vida espiritual, a gente tende a não dar muita importância para isso. Anuncia até muito que a coisa está chegando e não pode ficar daquele jeito. Nós temos que correr atrás. Porque a nossa vida não pode se esfriar. Nossa vida espiritual não pode esfriar. A gente tem que entender isso. Porque esses momentos, eles chegam para todos nós. Não pensa assim que é só para alguns ou não. Vem, o diabo ele tenta esfriar, tenta desanimar de vir na igreja, de não fazer um devocional diário. Orava um tanto ontem, hoje eu diminuí, amanhã eu diminuí, eu já não li mais a Bíblia hoje. Eu jejuava uma vez por semana, já não jejuo mais, entendeu? Isso acontece com todo mundo, irmãos. Mas aí o que nós temos que ter? O entendimento que a mornidão está chegando. Porque, como diz um pregador, o morno não é o frio que está ficando quente, mas sim o quente que está esfriando, entendeu? Esse é o morno. Então eu era bem crente e eu estou esfriando e eu não me ative. Eu fui deixando e a coisa foi acontecendo. E Apocalipse 3:16, uma palavra bem conhecida para a igreja de Laodiceia. Jesus escreve assim, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, né? Então, há o perigo da mornidão na vida do crente, né? No momento em que Jesus mais precisou, irmãos, Mateus 26:41, ele diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E os discípulos estavam passando esse momento de desânimo. Jesus dizia, vem orar comigo. Ai, mas que sono. Já passaram por isso, irmãos? E pro joelho, ai, que sono, gente. E aconteceu com os discípulos. Vamos orar comigo, eu vou para a cruz. Vocês não estão entendendo que momento é esse? Olha o que está acontecendo. Ai, e eles estavam naquela mornidão, aquela soneira espiritual. Aí Jesus diz, vigia, ora. A mornidão vem para todo mundo, para nós hoje, irmãos. Vamos vigiar, vamos orar. Se você está vendo que está esfriando, corre para os pés do Senhor. Senhor, acende a chama de novo, né? Faça como fizesse lá em Atos 2. Reaviva, Senhor. Manda aquelas línguas de fogo na minha vida. Por isso que o batismo com o Espírito Santo é tão bom para a vida do crente, irmãos. Quando você vai para os pés do Senhor, ou quando você está meditando nas coisas do céu, porque não precisa estar só de joelho para falar em línguas, não. Está meditando nas coisas de Deus, vem, o Espírito Santo vem, e tu fala, e tu quer mais, e aquilo te renova. Aleluia. Abacuque diz 3:2, ele ora por um avivamento, irmãos, e no meio dos anos, porque o povo de Judá estava passando por um momento difícil. Esse povo estava em pecado, e ele pede por um avivamento. Senhor, aviva a tua obra. Que obra? Quem nós somos do Senhor? Nós somos uma obra em andamento, que precisa de um avivamento individual. Nós somos, irmãos, e nós não podemos desprezar isso, ignorar essa palavra que hoje o Espírito Santo está falando para nós, porque se Ele me deu, Ele queria que você ouvisse isso hoje. Não ignore a frieza espiritual, peça um avivamento individual. Ele tem para cada um de nós. 1 Coríntios 4:14 fala dessa obra, que somos um edifício, né? Um edifício que está sendo construído e colocado. Todos os dias o Senhor tem que nos renovar, colocar algo novo, construir essa obra até que ela fique uma obra perfeita para o Senhor. Coríntios 2, 2 Coríntios 3:18 fala, somos transformados de glória em glória. É Deus se movimentando, irmãos. Deus se movendo na nossa vida, de glória em glória, uma glória por dia. A gente não pode se contentar. Para Deus não existe
Uma segunda opção, irmãos. É quente ou é quente? Frio e morno ele não quer. Ele quer quente, né? Crente e quente. É mais ou menos isso. Ele não aceita que a gente seja morno, porque ele vai vomitar da boca dele. Temos que estar em movimento. E onde é que há um movimento? É na casa do Senhor, irmãos. Em casa não tem movimento, não, irmãos. Servir a Deus em casa é muito complicado. Você escuta o que quer, seleciona o que quer para escutar, não é verdade? Só o que te interessar, né? Aqui não. Aqui o Senhor fala o que Ele quer. A cada culto Ele vai falar o que Ele quer, o que cada um precisa, porque Ele vê os corações, Ele sabe o que cada um de nós precisa hoje. O que tu estava precisando quando chegou aqui? Talvez foi uma frase só que eu falei que entrou no teu coração e Deus falou com aquilo. Pronto, vai te servir para te edificar a tua vida. Talvez nem falou tanto, você não estava precisando, mas você está aqui, está sendo alimentado. A obra do Senhor está sendo edificada na casa do Senhor. É um corpo. O Senhor comparou a igreja com um corpo. Muitos membros juntos, fazendo com que todo o corpo funcione, né? Por isso é o lugar de nós estarmos. E falando em Deus mover, é muito lindo, sabe, irmãos? Abre lá em Isaías 33, eu vou estar lendo algo que me chamou a atenção quando eu procurando a palavra e lendo. A importância de estar na presença do Senhor, de buscar o Senhor, de estar fervendo na presença do Senhor, ter a chama de Deus acesa no nosso coração. Nós vamos ler um pedaço bem bom, tá, irmãos? Mas não se preocupe, é a palavra do Senhor, não sou eu falando, o mais importante está aqui, irmãos, aqui ó, que você vai ler, do que a irmã Raquel dizendo algumas frases que te achem. A palavra do Senhor é mais importante. Então se atenha a prestar atenção no que nós vamos ler agora. Pode que tu não entenda alguma coisa, mas nós vamos ler. Ai de ti, despojador, que não foste despojado e que obras perfidamente contra os que não obraram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado. E acabando tu de tratar perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sê tu o seu braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos. A tua exaltação as gentes serão dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se apanha o pulgão, como os gafanhotos saltam, ali saltará. O Senhor é exalçado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de retidão e de justiça. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam pelas veredas. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades, e a homem nenhum estima. A terra geme e pranteia. O Líbano se envergonha e se murcha. Sarón se tornou como um deserto, e Bazã e Carmelo foram sacudidos. Presta atenção nesse versículo. Agora me levantarei, diz o Senhor. É Deus se movendo, irmãos. Agora me levantarei a mim mesmo. Agora serei exaltado. Concebeste palha, produziríeis pra gana, e o vosso espírito vos devorará como fogo.
Os povos serão como os incêndios de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós, o que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão. O que arremessa para longe de si o ganho de opressões. O que sacode das suas mãos todo o presente. O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Está falando da igreja aqui, irmãos. O teu coração considerará em assombro, dizendo: onde o escrivão, onde o pagador, onde o que conta as torres? Não verás mais aquele povo cruel, povo de fala tão profunda que não se pode perceber e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das solenidades, e os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será derrubada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas o Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. As tuas cordas estão frouxas, não puderam ter firmes os teus mastros, e vela não estenderam. Então a presa de abundantes desposos se repartirá, e até os coxos roubarão a presa. Morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Irmãos, Deus falando de um tempo, de um mundo cheio de tribulação e angústia, e de uma igreja que está guardada debaixo da mão do Senhor. Quando Deus se levanta para trabalhar na vida do crente, Ele tem que dar atenção, porque todas essas promessas que estão aqui, irmãos, é para a tua vida, é para a nossa vida. A palavra hoje não está sendo pregada por nada, ela não volta vazia, ela não é mentira, ela é verdade. A nossa atenção tem que estar na palavra do Senhor. Nós temos que, quando Deus fala conosco, ouvir. Mornidão na minha vida, não, eu não quero mais. Eu quero essa igreja, ser essa igreja de poder que Atos capítulo 2 começou. Eu quero ver essa igreja viver tudo isso que essa igreja de Atos viveu, irmãos. Isso é para cada um individual. Deus hoje quer sim que cada um de nós tenha um avivamento individual. A gente ora: Senhor, aviva a tua igreja, como se fosse todo mundo junto. Começa por cada um de nós, meu irmão. Quando começar por cada um de nós vai entender o que tem que fazer no meio desse corpo, para que o que é grande, que o mundo olhar e ver grande, aconteça no meio da igreja. Volta lá em Atos 4:31. Louvado seja o nome do Senhor. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Vocês parem para imaginar a cena. Eu quero que vocês, na mente de vocês imaginem essa cena. Que oração foi essa, irmãos? Se algum dia, algum de nós
viveu uma oração nessa medida de poder, onde Deus moveu o lugar. Engraçado que quando Deus move, irmãos, muitas vezes Ele usa a natureza, né? Ali seria tipo um terremoto, para mover o lugar que eles estavam. A oração foi tão poderosa que aquele lugar se moveu. Aquilo entrou dentro deles de uma maneira que sacudiu a vida deles de novo. Eles estavam, quem sabe, nesse momento, precisando de um avivamento já. E eles saíram dali, cheio de poder de novo para continuar, sem medo. Às vezes, irmãos, Deus precisa mover coisas na nossa vida, precisa tirar coisa. A gente não vai entender o trabalhar dele, não vai. Às vezes é com sofrimento, às vezes vai tirar algo que a gente gosta, vai tirar alguém que a gente gosta. Às vezes a gente não entende, mas para Deus, o que importa para Ele é que o filho dele seja levantado. Deus move coisas do lugar da nossa vida que a gente não gostaria. Quem sabe você hoje está perdendo alguma coisa, não sei. Estou falando para alguém aqui ou fora daqui. Está perdendo alguma coisa na tua vida que você acha e não entende de jeito nenhum. Mas Deus usa, irmãos. Quando Jesus mandou aqueles discípulos atravessar o barco, Deus usou a natureza ali para mandar aquele vento que eles não entendiam. E o que é que eles diziam? Socorro, nós vamos morrer. Ai, nós vamos morrer, é o que nós fizemos, né? Quando vem a luta e a tribulação, nós vamos morrer, Senhor. E lá na frente a gente vê o quanto estava precisando passar por aquilo, irmãos. Deus quer mover coisas na nossa vida, mover de lugar. Você não vai morrer. Escuta o que eu estou te dizendo. Se você entender esse tempo, isso é para te levantar, para te pôr de pé, para o teu propósito que Ele tinha para a tua vida se cumprir. Nunca duvide disso. Quando a coisa estiver muito ruim, corra para a igreja, corra para o pastor, peça ajuda, não caminhe sozinho. Mas também não se desespere, Deus nunca perdeu o controle da igreja dele. A igreja dele já passou por muita coisa, como esse ministério já passou. Esse ministério já foi sacudido. Mas está de pé. Para chegar até o dia de hoje, nós estamos pregando, dia 8, né? 8 de maio de 2024, fazendo 25 anos. Está sendo pregada a palavra de Deus aqui, vai alcançar pessoas, porque vai, ela diz que vai, não volta vazia. Que o teu coração, meu amado, o meu coração, primeiro eu. Irmão, já fui muito de pregar para a igreja e muita. Hoje eu vejo, não, Senhor, é eu, tudo eu. Faça em mim primeiro, irmãos, antes de fazer na tua vida, que Ele faça na minha primeiro. Que eu sei o quanto eu preciso ser sacudida pelo Senhor. Se necessário for, Senhor, move as coisas do lugar. Movimente-se na minha vida, se levante, Deus. Mas faça algo novo, não me deixe na mornidão espiritual. Eu não quero viver na mornidão espiritual, eu não quero, Senhor. Aleluia. Diga isso para o Senhor hoje. Se você não está contente com o que você conseguiu até aqui em Deus, não material, não. Vê como é, como material, a gente não, sabe, se apegar a coisas que de repente vai embora. Mas o espiritual não, irmãos. É para a vida eterna. É para a vida eterna. Coloque-se de pé. Essa palavra que o Senhor tinha para a nossa vida hoje. Vamos adorar o Senhor com uma canção que está no coração do nosso irmão. Adore ao Senhor. Agradeça ao Senhor por mais uma oportunidade que você tem de estar aqui hoje. Você é um privilegiado. Você é a pessoa mais privilegiada do mundo. Sabe? O Pai está aqui, Ele está sustentando com a palavra. Você pode chegar aqui, entrar por umas portas lindas, de um lugar lindo que está de pé até hoje. Irmão, sinta-se privilegiado. Eu não sei qual é o teu problema, se está mais
Deus se move nos problemas. Deus se move para nos impulsionar, porque foi o que foi feito na vida desses homens. Com esse mover de Deus, eles foram impulsionados. Aleluia. Adore ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por esse dia, por essa oportunidade, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse